O lago que respirava calmaria. Havia uma pequena vila no meio das montanhas, tão silenciosa que até o vento parecia falar baixinho. Ali vivia Narim, uma pessoa tranquila, que gostava de observar o mundo sem pressa. Todas as manhãs, antes do sol aparecer completamente, Narim caminhava até um lago escondido entre árvores altas. Ele não era um lago comum, parecia respirar. Quando a brisa soprava, sua superfície se movia devagar, como se estivesse soltando um suspiro suave. Narim se sentava sempre na mesma pedra, a pedra que ele chamava de meu canto de paz. Ali ele fechava os olhos e apenas ouvia o movimento lento da água, o canto distante de um pássaro solitário, e o som das folhas tocando umas nas outras. Era como se o mundo inteiro estivesse dizendo: calma, tudo no seu tempo. Certa manhã, Narim percebeu algo diferente. Um pequeno brilho flutuava sobre o lago. Tão fraco que parecia uma pontinha de luz tentando nascer. Não era magia, nem algo assustador, era apenas bonito, simples e misterioso. Narim sorriu. A vida às vezes oferecia pequenas coisas assim, silenciosas, delicadas e sem explicação, só para lembrar que ainda existe beleza nos detalhes. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco preencher o peito, e deixou o tempo passar devagar, sem pressa, como o lago que parecia respirar com ele. O sol ainda estava escondido atrás das montanhas quando Narim deixou a vila naquela manhã. A névoa rasteira se espalhava pelo chão como um cobertor leve, e cada passo que ele dava parecia afundar suavemente em um colchão de ar frio. Era cedo o suficiente para que ninguém mais estivesse acordado, e Narim gostava disso. Aquele silêncio era como um presente diário. O caminho até o lago não era difícil, mas tinha seus próprios rituais. Primeiro, ele passava por uma ponte de madeira antiga, que rangia sempre na mesma ordem, creque, croque, creque. Depois, vinha a fileira de árvores altas, que formavam um corredor natural. Quando o vento soprava, as copas se balançavam de um lado para o outro, criando um som que lembrava uma respiração lenta e profunda. No terceiro ritual, Narim sempre parava para olhar o céu. Naquele dia, ele estava especialmente bonito, uma mistura de roxo suave com azul quase prateado. Era o tipo de céu que anunciava que algo especial estava para acontecer, mesmo que ninguém soubesse exatamente o que. Quando finalmente chegou ao lago, ele sorriu. O lago estava mais calmo do que de costume. Nenhuma onda, nenhum reflexo tremido, apenas um espelho perfeito. A água parecia tão parada que dava a impressão de que o tempo ali tinha desacelerado um pouco mais do que no resto do mundo. Narim se aproximou da pedra onde sempre se sentava e percebeu que o pequeno brilho que tinha visto no dia anterior ainda estava lá, só que, dessa vez, estava maior. Em vez de uma pontinha de luz, agora parecia uma pequena esfera luminosa, flutuando a alguns centímetros acima da superfície da água. Não brilhava forte, mas tinha um tom suave, quase acolhedor. Ele se agachou lentamente, com cuidado, como se estivesse prestes a acordar alguém dormindo. A luz parecia reagir à presença dele. Ela subiu um pouquinho, depois desceu devagar, com o mesmo ritmo das ondas leves do lago. Narim teve a sensação de que o lago e a luz estavam se comunicando, não com palavras, mas com movimentos. Com calma, ele se sentou na pedra, cruzou as pernas e respirou fundo. A cada inspiração, sentia o ar frio entrar e esfriar os pensamentos. A cada expiração, sentia o corpo relaxar um pouco mais. Logo, percebeu algo ainda mais curioso. O lago realmente parecia respirar com ele. Quando Narim inspirava, a luz se expandia levemente. Quando ele exalava, ela encolhia. Era como se o lago estivesse dizendo: eu estou aqui.
Você não está sozinho. Narim fechou os olhos por alguns instantes. O silêncio não era vazio, era cheio de sons pequenos e aconchegantes. O pingo de uma gota distante, o sussurro do vento passando entre as folhas, e o leve estalo da madeira molhada da margem. Quando abriu os olhos novamente, a luz tinha se aproximado mais. Não o suficiente para tocá-lo, mas o bastante para iluminar a superfície da água embaixo dela. E ali, refletido no lago, Narim enxergou algo que nunca tinha visto antes. Não era um rosto, não era uma criatura, e não era um símbolo. Era apenas uma forma, simples. Uma espécie de movimento circular que parecia dizer, continue. Como se o lago estivesse contando uma história que só podia ser compreendida aos poucos. Narim se levantou devagar e começou a caminhar pela margem, acompanhando a luz. Ela ia seguindo à frente, vagarosamente, como se estivesse guiando-o. E, enquanto andava, Narim percebeu outra mudança: o lago já não estava tão quieto. Ele fazia pequenas ondas, bem suaves, bem espaçadas, como um coração batendo lentamente. A caminhada durou alguns minutos, mas parecia muito mais longa. O tempo ali tinha um jeito estranho de se esticar, mas de um jeito bom, como se cada segundo fosse um abraço demorado. Finalmente, a luz parou perto de um ponto do lago que Narim nunca havia visto antes. Ali, a vegetação era diferente. Havia plantas baixas com folhas que pareciam feitas de veludo e flores pequenas, de cor verde clara, com pétalas que se abriam apenas no amanhecer. Narim se sentou na beira da água, sentindo a terra fria sob as mãos. A luz ficou logo à sua frente. E algo começou a acontecer. O lago, aos poucos, formou um círculo perfeito ao redor da esfera luminosa. As ondas desapareceram. O vento parou. Até os pássaros ficaram quietos por alguns instantes. E então, uma imagem surgiu na superfície do lago. Era uma cena simples. Um caminho de pedrinhas claras, cercado por árvores, iluminado pelo mesmo brilho suave da esfera. Narim entendeu. O lago estava mostrando o próximo passo. Não era um aviso. Não era um perigo. Não era um pedido. Era apenas uma direção. Um convite para continuar a caminhar, com calma, sem pressa, no tempo certo. Ele olhou para a luz, que agora parecia ainda mais suave. Sorriu, e disse, baixinho, eu vou. A luz pulsou uma última vez, lenta como um suspiro, antes de se apagar. Não como algo que morre, mas como algo que se esconde para voltar no momento certo. O lago voltou a respirar no seu ritmo normal. O vento voltou a se mover. E o mundo retomou o seu som. Narim ficou ali mais um tempo, apenas sentindo o peso leve da promessa de uma nova caminhada. Uma caminhada calma, uma caminhada tranquila. Uma caminhada que começou ali, no lago que respirava junto com ele. A manhã seguinte nasceu tão silenciosa que parecia que o mundo inteiro ainda estava dormindo. Narim acordou antes do sol, como sempre, mas dessa vez sentiu algo diferente no ar, uma expectativa leve, quase como a sensação de abrir uma janela e encontrar o dia esperando com paciência. Ele se levantou devagar, espreguiçando os braços, e olhou em direção ao caminho que levava ao lago. Mesmo de longe, parecia chamá-lo não com urgência, mas com carinho. Como quem diz, você sabe para onde ir. O caminho era o mesmo de todos os dias, mas naquela manhã ele parecia novo. As pedras pareciam mais claras, o vento mais morno, e as árvores inclinavam seus galhos como se quisessem ouvir cada passo de Narim. Cada respiração dele se misturava ao som suave do ambiente. Ele caminhava no ritmo do mundo, lentamente, sem pressa, sentindo cada toque da natureza. Primeiro, passou pela ponte de madeira.
Dessa vez, o rangido estava mais leve, quase tímido. Depois veio o corredor de árvores, cujas folhas dançavam como se cumprimentassem Narim por ter voltado. Assim que chegou ao lago, sentiu algo imediatamente. Não era só o ar, era uma sensação de acolhimento. O lago respirava mais lento que nos outros dias. A água fazia ondulações pequenas e espaçadas, como se estivesse tentando acompanhar a calma do próprio amanhecer. Narim se sentou na sua pedra favorita, respirou fundo e deixou o corpo relaxar. O lago parecia feliz por vê-lo. Ele observou a superfície da água por longos minutos, talvez até meia hora, mas o tempo ali era elástico. Às vezes corria, às vezes parava, às vezes simplesmente não existia. E então, aconteceu. Um brilho muito suave começou a se formar, não no centro, mas na lateral do lago, num espaço onde Narim nunca tinha reparado. Era diferente do brilho anterior. Esse era maior, mas não mais forte. Era como o brilho do sol refletido numa concha. Narim se levantou e caminhou lentamente até lá. Cada passo parecia empurrar o mundo um pouquinho mais devagar, como se ele estivesse entrando numa outra camada de silêncio. Chegando perto, viu que a luz se movia devagar, flutuando sobre a água como uma pluma brilhante. Narim sentiu que aquele brilho não pedia nada. Não queria nada. Apenas dizia: observe. Então ele observou. A luz começou a deslizar por cima do lago, traçando um pequeno caminho brilhante na superfície. Era uma linha fininha, que crescia, se apagava, voltava, sumia de novo, como se estivesse desenhando algo invisível. Quanto mais Narim olhava, mais percebia que aquilo não era aleatório. Era um caminho, um mapa, uma rota formada por movimentos suaves e silenciosos. A linha brilhante continuou até tocar a margem oposta. Ali, ela parou, e ficou pulsando devagar. Uma pulsação calma, quase um convite. Narim entendeu. Era para ele atravessar o lago, mas não pela água. Pela margem, pelo caminho que ele nunca tinha seguido antes. E então ele começou a caminhar. A trilha do outro lado era diferente da que ele conhecia. Ela era coberta por musgo verde, tão macio que parecia um tapete natural. Cada pisada afundava alguns milímetros, criando um som que lembrava o de tecido sendo pressionado, um som gostoso, aconchegante. O ar era mais frio ali, mas não gelado. Era aquele frio confortável, que refresca o rosto e limpa a cabeça. Narim caminhava sem pressa, observando tudo, os troncos altos, os galhos que se entrelaçavam. As pequenas gotas de orvalho que refletiam a luz da manhã. O caminho parecia infinito, mas de um jeito bom. De um jeito que fazia você querer continuar. Depois de algum tempo, talvez pouco, talvez muito, ele chegou a um pequeno espaço aberto. O chão era plano e coberto de folhas secas que faziam um som suave a cada passo. E bem no centro havia uma pedra grande, lisa, como se tivesse sido colocada ali propositalmente. A pedra não era comum. Ela tinha uma superfície polida, quase brilhante, como se tivesse sido tocada por água durante anos. Narim se aproximou e passou a mão sobre ela. Estava fria, mas de um frio bom. E naquele momento, a luz reapareceu. Ela surgiu atrás dele, flutuando devagar, e pousou sobre a pedra. E então, como se o lago estivesse abrindo um segundo capítulo, uma imagem começou a se formar. Era o reflexo de uma estrada longa, tranquila, ladeada por árvores altas. A estrada se perdia no horizonte, não de forma ameaçadora, mas de forma convidativa. A luz parecia dizer: continue, existem caminhos que só se mostram quando você está pronto para caminhar sem pressa. Narim respirou fundo, sentiu o ar fresco entrar e preencher tudo dentro dele.
e decidiu que seguiria a estrada. Mas não naquele momento, e não com pressa. Ele sentou na pedra, cruzou as mãos no colo e deixou o silêncio cuidar dele. O vento soprava devagar, as folhas sussurravam histórias antigas. A luz continuava pulsando, suave, como um coração tranquilo. E Naren ficou ali, sabendo que algo novo começaria, mas no ritmo certo, no tempo certo. Porque tudo no vale, no lago, na luz, parecia dizer: a vida também respira, e você pode respirar com ela.